lamentando estar, só lamentando estar nessa correria, porque não vou poder ficar o tempo todo na reunião com vocês. Mas eu queria dizer, eu sou geógrafa, como o Gerson, de formação, e eu queria dizer que o meu trabalho sobre geografia agrária em 1984, na faculdade, foi sobre o MST, que acabava de nascer. Para fazer pesquisa, eu tive que ir no Sede Sapiente, em São Paulo, etc. Mas eu queria falar da importância de estar aqui enquanto coordenadora estadual do Movimento Negro Unificado, minha gente. Queria saudar muito essa reunião por conta da importância que é discutir a questão da terra sob o ponto de vista do racismo brasileiro. É muito importante que os negros e negras do MST se reúnam e discutam a questão do direito à terra, a reforma agrária, as possibilidades de vida, né, nas ocupações, sob o olhar, na verdade, tão particular aos negros com consciência de pertencimento racial e de classe. Eu queria dizer por que eu falei isso a respeito do meu trabalho na geografia. Porque, na verdade, apesar de ter nascido lá na Encruzilhada Natalina, no Rio Grande do Sul, que é um estado com uma proporção de negros um pouco menor que os outros estados do Brasil, ainda assim, o problema de acesso à terra nesse país é um problema dos negros. É um problema dos negros. E só é um problema o acesso à terra porque perpassa a possibilidade do negro acessar uma condição de vida melhor. Então, não é à toa que a libertação dos escravizados só acontece em 1888, após a lei de terras, que impossibilitava ao negro conseguir comprar terra, conseguir receber terra. Eu estou dizendo isso porque é muito tranquilo perceber que o local destinado ao negro nessa sociedade é o local de não acesso à terra, não acesso à moradia, não acesso à educação, não acesso a uma série de coisas. E é muito importante que a gente perceba que o não acesso à terra é por conta da condição que as pessoas despossuídas, alijadas do acesso à terra, é, em sua grande maioria, a população negra. Né? Então, eu queria dizer da minha imensa felicidade de poder ver vocês estarem reunidos e perceberem, né, que este lugar só tem esta configuração de tentativa de barrar o acesso à cidadania, e eu digo tentativa porque nós resistimos, nós lutamos, e nós somos cidadãos, e de tal forma nós somos cidadãos que nós fomos agora, na derrota da extrema-direita no pleito à presidência da República, nós negros, mulheres negras, população negra, população nordestina, que em sua maioria é negra, foi decisiva
nessa derrota. Foi decisiva. Homens e muito mais mulheres negras é que deram a vitória ao presidente Lula, tão importante para a gente, na verdade, para a possibilidade de vida para a população negra, pobre e periférica, para a população sem terra, sem teto, sem educação, sem saúde. Né? Mais 4 anos do inominável, do coisa, eu não digo o nome desse homem, significaria não só a morte física, que também aconteceria em muito maior, numa escala muito maior, mas avalizada por um número estrondoso de votos, se ele continuasse mais 4 anos, significaria a impossibilidade de vida com alguma dignidade, com alguma possibilidade de cidadania. Então, eu queria que vocês... eu queria deixar um abraço fraterno a todos vocês, queria falar mais uma vez da minha alegria, porque o meu olhar de pessoa que enfrenta o racismo há muitos anos, que faz a luta política por um mundo mais justo, menos desigual, mais feliz coletivamente, me faz olhar para os diversos movimentos sociais que a gente tem na saúde, na cultura, na educação, no acesso à terra, no acesso a teto, e perceber que os movimentos sociais são basicamente movimentos de reivindicação pela vida, formados na sua grande maioria pela população negra, que de resto são os grandes despossuídos desse país. Né? É por isso que a luta contra o racismo é tão importante, a luta contra o racismo no acesso à terra, na luta pela reforma agrária, na luta pela produção de alimentação saudável, de alimentação em abundância para a nossa população, nesta luta é tão importante a participação, a consciência racial, porque é deste lugar que nós estamos falando, do lugar dos negros que lutam e resistem, dos negros que dizem: nós somos cidadãos e ninguém vai tirar o nosso direito a uma vida digna. Nós, ao elegermos o Lula para esses próximos 4 anos, nós demandamos a possibilidade de esperançar uma vida que possa possibilitar à população desse país, e agora negros, brancos, sem teto, sem terra, ou com teto, com terra, o direito à felicidade coletiva. Um abraço imenso do MNU de São Paulo, um abraço imenso dessa pessoa que admira Gerson, Aranha e tantos companheiros e companheiras que estão nessa reunião. Tenho uma admiração imensa e agradeço muito poder partilhar com vocês a luta. Está aí, acho que eu não vi a relação das pessoas, mas vi que o Aranha está, fui convidada pelo Gerson, e só me desculpo porque não vou poder permanecer com vocês, porque estou numa correria imensa, viajo hoje à noite para o Chile, ainda tenho um monte de coisa para fazer, e não vou poder estar. Gostaria muito de estar com vocês, porque Gerson sabe, é uma discussão que faço há muito tempo, desde a década de 80, tanto a questão da reforma agrária, como a produção de alimento, porque quem passa fome é o nosso povo, quem busca saúde através do alimento é o nosso povo, e é por isso que eu queria muito, muito, muito poder ficar com vocês, mas estou muito feliz de que vocês estejam reunidos nesse dia.
Obrigado, Gerson. Obrigado a todos vocês pela possibilidade dessa participação. Que lindo, Regina, muito obrigado. A gente que agradece muitíssimo essa participação bastante forte aqui na abertura da nossa Assembleia. A gente sabe da correria. Quem não é de São Paulo, a Regina ela é responsável, junto com vários da sua geração, pela formação de dezenas, centenas de militantes do movimento negro aqui em São Paulo há muitos anos e atua diretamente nesse debate do enfrentamento ao racismo a partir do combate ao genocídio e ao encarceramento, sobretudo apoiando, a partir da sua associação, as famílias dos detentos, que é algo bastante específico, uma realidade duríssima, e que precisa ter pessoas desse porte, como a Regina, para enfrentar e projetar isso também como uma chaga da nossa sociedade. Agradeço muitíssimo a sua participação e boa viagem para você. Um abraço imenso em vocês, Nos vemos. gente. Depois a gente entrega uma cesta, alguma lembrança do dia de hoje para a sua participação. Obrigado, querida. Gerson, se for ficar gravado, eu agradeceria se você me mandasse depois o link. Tá. Se a plenária for ficar gravada, porque, de verdade, eu gostaria muito, muito, muito de participar. Como não vou, se ficar gravado e você puder me mandar o link, depois eu assisto. Tá bom? Tá, legal. Obrigadão, tá? querido. Obrigado, viu, gente? Tchau. Gratidão, Regina. Muito bom. Tchau. Tchau. É uma porção de gente, companheiras, companheiros. Um grande abraço. Valeu, Regina. Compas e companheirada, a gente está vendo muita gente aqui, muitos pretos e pretas, já estamos em 107 pessoas, é uma honra receber a nossa companheira Regina aqui. Antes da gente entrar propriamente nas falas, a gente ainda tem algumas saudações, porque o povo ocupado, né? Nosso povo aí que agora são os parlamentares e as parlamentares que estão com a gente na luta, estão por aqui também e outras personalidades. Então, por enquanto, a gente vai convidar a nossa companheira, Marina dos Santos, que está por aqui já na nossa sala, para fazer uma breve saudação. E depois ainda tem uma companheira da Venezuela, que está ali com a companheirada da Brigada da BAC, que vai fazer uma saudação, e aí a gente segue a programação. Sabemos que ainda não nos apresentamos toda a companheirada que está aqui, né? Tem gente das várias regiões, e daqui a pouco se preparem para abrir as telas, tá? Então, a gente já passa de pronto a palavra para a Marina. Chegue, Marina. Olá, companheirada, bom dia. Me ouve, Rosa? Tá tudo ok? Olha, estou muito feliz, muito obrigada pelo convite de poder participar aqui da abertura dessa primeira Assembleia das Pretas e dos Pretos do MST. Eu acho que é muito importante o MST, nos marcos dos seus 40 anos, decidir enfrentar esse tema, que é, sem dúvida, o tema da terra e a questão racial, duas bandeiras estruturalmente nesse país que não foi resolvida e que tem a ver com o conjunto da história política, social, econômica, da formação e do conjunto, enfim, de tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Então, do ponto de vista do MST, do movimento social de luta pela terra, né, e pelas transformações sociais, decidir pautar esse tema, eu acho que isso é também um marco importante na sociedade brasileira, a gente ter isso, né? E protagonizado por essa militância linda, maravilhosa, né, que eu estou vendo aqui na telinha, vários e várias companheiras e companheiros de lutas históricos, né, meus amigos, amigas da vida inteira, né, do nosso projeto das lutas e tal. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, que é, acho que também histórica, essa plenária, não é, das pretas e dos pretos do MST. Dizer também, companheirada, que a gente, enquanto movimento social, né, poder estudar, debater, enfrentar esse tema, é importantíssimo também que nós enfrentemos do ponto de vista da classe, né?
porque, com certeza, enfrentar o racismo estrutural da nossa sociedade, que está no campo, principalmente nas periferias, onde está a grande maioria das pretas e dos pretos, e que convive todos os dias, né, com os principais problemas sociais. Então, terra, raça, enfrentadas do ponto de vista da classe por um movimento social como o MST, isso é, com certeza, uma das maiores marcos importantes que está em torno dos 40 anos do Movimento Sem Terra, né? Então, acho que está dentro dos acúmulos que nós temos também enfrentar esse tema estrutural. E acho que nós estamos vivendo, como dizia a Lúcia, um momento muito importante na sociedade brasileira, né, de enfrentamento de muitos desafios históricos, mas também um momento gostoso da gente estar enfrentando, da gente estar vivendo, né? Acho que nós temos muitos problemas, muitas questões históricas, enfim, mas que nesse momento nós enfrentamos o pior, né? Então é um momento gostoso também da gente poder enfrentar, debater, estudar esse tipo de problemas. E dentro dos desafios, acho que está aí, né? Nós temos um momento importantíssimo, digamos, de ascender, de conquistar, né, espaços e de ter pretas e pretos no poder a nível local e nacional. Eu acho que isso é muito importante, a gente ocupar todas as esferas que nós temos, principalmente com a qualidade, capacidade de formação, de dedicação que o nosso movimento sempre teve, né? Então, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, dedicar uma maravilhosa plenária para todos vocês, que essa seja a primeira de muitas que a nossa companheirada vai estar realizando aí nos próximos períodos, e dizer que desde essa nova tarefa, né, que a gente está assumindo agora no parlamento, né, no estado do Rio de Janeiro, que é um Estado que tem na sua essência o tema do enfrentamento ao racismo diário, né? Com todos os crimes, com todas as chacinas que existem quase que diariamente, especialmente nas favelas, onde é o povo preto, pobre, mulheres, jovens que estão enfrentando. Então, que a gente quer somar todas as forças possíveis, né, na luta, nas leis, no enfrentamento a esse racismo estrutural e também com a formação, capacitação que não pode se afastar nem um pouco do nosso dia a dia. Um beijo muito grande para cada um e cada uma de vocês, uma boa plenária e estamos juntos. Beijão. Beijão, Rosa, muito obrigada. Valeu, Marina. Em breve estaremos juntas e juntos celebrando. Gratidão aí. Muito bem. Seguindo aqui na nossa rodada de saudação, eu queria dizer que a gente está ainda com confirmações, né? Porque hoje é um dia bastante carregado de agendas, né? Então, tem gente que está lá no evento em Brasília, do GT racial, fazendo a discussão, está tentando um tempinho para liberar, para entrar aqui para fazer a saudação para a gente. Nós vamos dar seguimento. Dizer que a luta antirracista, ela é uma luta que extrapola as fronteiras, é uma luta internacional. É o internacionalismo negro, que a gente chama de pan-africanismo. Então, nesse sentido, eu queria chamar uma companheira venezuelana que está diretamente militando, atuando num território interior da Venezuela, que tem uma atuação bastante forte nessa luta antirracista e também tem contribuído lá, recebido a nossa brigada da Venezuela. Então, eu queria chamar a companheira Carmen Navas, diretora do Movimentos Sociais do Ministério das Comunas e articuladora das comunidades agro-venezuelanas. Carmen, seja bem-vinda, companheira. Bom, companheiros, companheiras, companheiros tudo, muita honra para mim estar hoje aqui com vocês.
Agradecer ao grupo de estudos de terra, raça e classe do MST, a companheira Simone, da BIAC, esta invitação, este convite para falar. Eu acho, assim, uma ocasião muito bem-sucedida. Acho que estão aqui os orixás e todos nossos ancestrais, porque justo estamos no estado de Aragua, no município Ocumare de la Costa de Oro, acompanhando a várias das nossas comunidades de reminiscências quilombolas, nossos cumbes. E estes 3 dias que a gente tem estado aqui têm sido de importante apertura de nossa consciência negra, de fortalecer a necessidade de compartilhar, de fazer este internacionalismo, panamericanismo, panafricanismo, que nós estamos agora mesmo, temos tempo trabalhando com você, com o MST na Venezuela, mas com Simone, sem dúvida, chegamos à conclusão que abre uma nova oportunidade de vocês acompanhar um processo que aqui na Venezuela, ainda que pareça surpreendente, estava muito silenciado. Então, faço o convite para vocês, para estar aqui, para compartilhar aquelas coisas que vocês estão discutindo agora nesta assembleia. Aproveito de cumprimentar os amigos e amigas que estou vendo, que estão presentes, que estão no meu coração, e dar para vocês toda a nossa cooperação, nosso carinho para o que vocês precisarem. Então, desejo uma boa assembleia, desejo as melhores discussões e, bom, beijos grandes, abraços grandes desde esta Venezuela também quilombola, tucumbe, afrodescendente. Abraços e muito, muito, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim. É uma honra para nós, Carmen. Muito obrigado por essa fala, por tirar esse tempo para fazer essa saudação na nossa Assembleia. Aqui estamos diretamente dos acampamentos, nossas escolas de base, os centros de formação, de secretarias, espaços nacionais e estaduais do Movimento Sem Terra. Então, é uma honra para nós ouvi-la, uma honra para nós recebê-la no dia de hoje. Muito obrigado por tua fala. E fique à vontade para continuar participando. Não sei como está organizado o seu tempo, mas muito obrigado. Agora, a ideia é seguir nossa reflexão, mas antes a gente gostaria só de dar uma geral aqui das regionais, né? A gente viu que tem uma companheirada bonita por aí, e quem pudesse abrir a câmera seria interessante, só para a gente se ver esse povo que está espalhado por todo o país. Então, a gente vai começar, todos nós vamos fechar, e aí a gente vai convocar a companheirada para abrir a câmera, né? E aí a gente vai começar pela companheirada da região Nordeste. Quem é do Nordeste que está por aí, se achegue, dá uma saudação aí. Estamos aqui, as nordestinas e os nordestinos, nosso povo está por aqui. Muito bom ver vocês, todos e todas aqui. Agora a gente vai chamar aí o povo da região Sudeste. Cadê o povo? Está por aí, ele se apresente. Massa demais. E Sudeste. Cadê a companheirada da região Sul? Estamos por Olá, aqui, companheiros né? e companheiras. Olá, Jackson. A nossa Tamo aí, companheirada... Eita! A nossa companheirada da região Centro-Oeste, cadê? Cadê nosso povo? Valeu, povo! E a companheirada da regional amazônica, tá por aí? Já é, comando. Já é, comando. E aí, nessa animação de nos apresentarmos, a gente já convida a companheira Divina Lopes para a nossa mesa aqui virtual. A ideia é a gente fazer um diálogo aqui hoje sobre as questões, os desafios da questão racial no debate da reforma agrária popular. Então, a ideia é que a companheira traga alguns elementos aí
para a gente avançar na nossa reflexão. Nós temos o grupo de estudo Terra, Raça e Classe fazendo 5 anos, né, que a gente conversa. A gente começou ali depois do seminário do Pan-Africanismo, em 2017, e a gente anda dialogando em nossas coletividades algumas temáticas. Então, Regina, a ideia é que Divina traga alguns elementos, e depois também a gente ainda tem a fala do companheiro João Paulo, que vai trazer alguns desafios do ponto de vista dessa temática. E nós vamos Então, abrir, né, Rosa? A ideia aqui e também é também ter a ideia é algumas abrir, né? intervenções. Vão preparando aí, quem quiser dar uma saudação. Não Aí vai ter quem pergunta para a aí se mesa, a sentir... gente vai abrir para algumas falas rápidas. Sim, então vamos nos preparando. Divina vai falar e depois a gente vai abrir algumas intervenções para a gente fazer esse diálogo aqui nessa roda linda que está rolando. Então, já passamos a palavra para a Divina, e aí a companheira tem 15 minutos para trazer alguns elementos. Então, bom dia a todas, todos. Primeiro dizer que é uma alegria imensa estar aqui na nossa primeira plenária de pretos e pretas do MST, né? É uma realização, é um marco, né? Porque eu penso que é um passo, né? Um novo passo que o nosso movimento está dando, inclusive numa perspectiva revolucionária, né? Colocar como centralidade dentro da nossa tática e da nossa estratégia o enfrentamento às violências e às opressões, né? Então, por isso que essa plenária é muito significativa, né? E mais significativa ainda, porque pelas apresentações aqui, a gente viu que a gente tem a companheirada de todo o país, né? De todas as regiões, né? Então, dizer da alegria de estar aqui na nossa plenária, né? E trazer aqui alguns elementos que a gente vem refletindo, não só na perspectiva do nosso grupo de estudo, mas também na própria direção do MST e no conjunto da nossa militância dos setores, né? Eu penso que é importante a gente iniciar refletindo quem somos, né? Qual é o país que nós temos, que nós fazemos parte e que a gente também ajuda a construir, né? Então, trazer o tema, né, da questão racial, étnico-racial, articulado ao debate, né, da reforma agrária, da luta pela terra, é extremamente importante, porque nós somos um país, né, de grande maioria negra, né? Os dados, inclusive, os dados revelam que 54% da nossa população, da população brasileira, é de pretos e pretas, né? Então, nós somos uma população de grande maioria negra, né? E quando a gente faz essa reflexão do ponto de vista da luta pela terra, e que a gente olha a materialidade da nossa luta e os sujeitos que compõem a luta pela terra, a gente também, né, compreende, né, e reconhece que nós temos uma organização, o nosso Movimento Sem Terra é um movimento, né, estruturado, organizado a nível nacional, e é um movimento que tem também, a grande maioria da nossa base é de pretos e pretas, né? E isso por quê? Porque está extremamente ligado ao que a Regina, acho que a Regina Lúcia foi fantástica na sua saudação, está extremamente ligado ao que a Regina colocou no início, né? Os principais sujeitos que foram expropriados, né, do direito de ter acesso à terra em nosso país são as populações, né, negras e as populações indígenas, né? Por isso que tem, né, faz todo sentido e é um debate estrutural a gente fazer o debate da luta pela terra articulado à questão étnico-racial, né? A segunda questão, eu acho, que está colocado como desafio para a gente, é a gente compreender e refletir mais profundamente sobre a nossa formação social, né? Eu acho que a gente, né, principalmente nós, pretos e pretas, a gente sente na carne, né, as marcas da nossa formação social, né? A gente tem uma formação social extremamente violenta, né?
E o processo de colonização não foi um processo de colonização apenas, né, da terra e dos territórios, né? Foi um processo de colonização também dos nossos corpos, né? Tentaram arrancar de nós, não só da população preta, né, mas também da população indígena, tentaram arrancar de nós a nossa humanidade. Né? Então, está aqui hoje, nessa assembleia, né, aí num processo, inclusive, de culminância das várias atividades que nós fizemos nos estados, nas regiões, nesse Novembro Negro, né, que celebra o mês da consciência negra, está aqui nessa assembleia e a gente dá um passo à frente na compreensão de nós mesmos, de quem nós somos, né, enquanto país, mas também de quem nós somos, enquanto um movimento que luta pela reforma agrária, por terra e por transformação social. Né? E aí, eu penso que algumas marcas, né, da nossa formação, por mais que seja, né, a gente tenha uma formação extremamente violenta, algumas marcas da nossa formação incide também no nosso jeito de nos organizar e de fazer a luta pela terra. Né? Eu penso que uma das principais marcas é a gente se compreender mesmo como filhos e filhas da resistência, né? Como filhos e filhas da resistência. Nós somos parte de uma ancestralidade que passou por uma porta do não retorno, né? Passou por uma porta do não retorno. E eu tive a oportunidade de, quando estive em Gana, acho que foi uma das experiências sensíveis mais difíceis que eu já vivi, né? Quando eu estive em Gana, tive a possibilidade de visitar um castelo de Elmina, que era um lugar de comercialização das pessoas escravizadas, e tive a oportunidade de ver aquele lugar, mas também de presenciar a porta do não retorno. E mesmo a gente tendo, né, a nossa ancestralidade tendo passado por essa porta do não retorno, a gente resistiu. A gente está aqui, a gente está, né, dando passos cada vez mais decisivos no processo de libertação e de construção de um outro projeto de sociabilidade. E o nosso movimento é chamado, né, para essa tarefa, de construção dessa outra perspectiva, né, de projeto de sociabilidade que seja, de fato, um projeto de sociabilidade que enfrente a exploração e as opressões. Nessa compreensão ampliada de que, né, um processo revolucionário é insuficiente se não enfrentar as opressões. Né? E aí, daí, eu queria colocar alguns aspectos, né, dessa herança de resistência que nos atravessa e que a gente conseguiu, inclusive, e que foi o que conseguiu, inclusive, que a gente tenha essa força de se colocar, de protagonizar, de lutar, né, e com os nossos corpos, com a nossa resistência, com a nossa capacidade criativa, continuar insistindo que é possível construir uma outra sociabilidade, né? Então, um dos aspectos é a própria resistência cultural, né? A resistência cultural do povo negro, que atravessa também, né, o nosso movimento. Então, vários aspectos das nossas manifestações culturais, do nosso jeito de produzir e produzir a existência numa perspectiva cultural, vem da herança, né? Vem da herança do povo negro. E a gente precisa aprender, né, reconhecer isso, reconhecer, sistematizar, compreender como um elemento potencial da nossa organização. Um outro elemento, né, da nossa resistência, que a gente pode pegar vários, é a própria resistência religiosa. Né? Então, assim, nós, negros e negras, a gente também, dentro da nossa organização, mas no conjunto da sociedade, a gente não se deixou sucumbir
inclusive numa perspectiva de espiritualidade. Então, tem muitos traços da manifestação religiosa, né, afrodescendente, que está presente nos nossos territórios, na nossa sociabilidade, no nosso jeito de produzir e reproduzir a existência, e isso é um aspecto da nossa resistência, né? O outro aspecto da nossa resistência é a própria resistência em luta, né? A nossa fuga do cativeiro, a nossa criatividade de organizar vivências coletivas, territórios coletivos, enfrentamentos coletivos. Então, todos esses ensinamentos do povo preto nos ajudou também, inclusive nós como MST, nós nos consideramos, né, herdeiros e continuidade dessas lutas, né? Então, assim, compreender que os traços da luta negra, os traços da luta indígena, as marcas mais bonitas de resistência dessa luta está presente em nós, está presente na nossa organização. Mas a gente precisa, né, compreender melhor de que forma a gente sistematiza e potencializa a nossa luta, né? Então, acho que esse é um dos aspectos, né? Por mais que a gente esteja sempre num processo de resistência, eu acho que a gente tem as marcas mais bonitas da herança da nossa ancestralidade, né? Então, por compreender, eu acho que o movimento está dando um passo importantíssimo quando coloca na sua centralidade o enfrentamento às violências, né? E colocando na sua centralidade o enfrentamento às violências e às opressões, a gente amplia também a nossa compreensão e concepção de reforma agrária popular, né? E a gente já discutiu, já temos discutido e temos, né, avançado na nossa compreensão, que o nosso projeto de reforma agrária popular, e aí dialogando um pouco com o que a Marina colocou, que a nossa luta antirracista, né, a nossa luta contra as opressões, ela precisa estar articulada com a luta de classes, né? Ela precisa estar atravessada pela luta de classes, né? Por isso, a nossa compreensão de que o nosso projeto de reforma agrária popular, ele precisa ser um projeto anticapitalista, né? Então, a gente tem essa compreensão na perspectiva de classe. O nosso projeto de reforma agrária popular precisa ser um projeto anticapitalista, combater a exploração, né, em todos os seus níveis, na relação de trabalho, mas também na relação com a natureza, né? Então, é um projeto anticapitalista porque deve, né, combater a exploração nos seus diferentes níveis, né? Mas também o nosso projeto de reforma agrária popular precisa ser um projeto antirracista. A gente precisa compreender melhor a temática da questão étnico-racial, porque o nosso projeto de reforma agrária popular precisa ser um projeto antirracista, que combata as opressões étnico-raciais na sua estrutura, né? No nosso jeito de nos organizar, de formular as nossas estratégias, de conduzir a nossa luta e a nossa atuação, né? E nós também precisamos compreender o nosso projeto de reforma agrária popular como um projeto antipatriarcal, né? Que são os dois pilares aí, né, de aprofundamento, inclusive, da exploração capitalista. Compreender o nosso projeto de reforma agrária popular como um projeto antipatriarcal, que combata a opressão e dominação de gênero, né? Eu acho que isso são passos importantíssimos que a nossa organização vem dando. E compreender também o nosso projeto de reforma agrária popular como um projeto anti-LGBT-fóbico, que respeite a diversidade sexual. Então, eu acho que esses passos que a nossa organização vem dando
né, no combate às opressões, não só do ponto de vista de compreendê-las, ou de estudá-las, ou de nomeá-las, mas do ponto de vista de como que a nossa estrutura organizativa avança, né, com consistência para fazer esses enfrentamentos necessários, né? E a nossa plenária aqui, para discutir a questão de terra, raça e classe, é nessa perspectiva da gente dialogar, nos ouvir e ter, né, proposições de como que a gente vai seguir fazendo esse enfrentamento, construindo essas possibilidades da gente avançar nesse debate, né? E daí eu penso que a gente tem alguns desafios, né? O primeiro desafio, eu penso que é a gente ampliar os nossos processos de formação. Os nossos processos de formação precisam ter a capacidade de dialogar e de envolver toda essa diversidade e pluralidade de sujeitos que compõem a nossa base social, né? Mas envolver na perspectiva de que esses sujeitos diversos e plurais, eles precisam se sentir participantes, precisam se sentir construtores, precisam se sentir condutores desse projeto revolucionário que a gente está se propondo a construir, tanto na perspectiva da construção da reforma agrária popular, como na perspectiva da construção de um outro projeto de sociedade e de um projeto de sociedade emancipada, né? E daí um outro desafio que a gente gostaria de colocar é como que a gente vai repensar, reconstruir a nossa estrutura organizativa na perspectiva de ter a participação desses sujeitos, né? A participação efetiva desses sujeitos. Então, que tipo de organicidade, que tipo de estrutura organizativa é possível a gente pensar para incluir essa diversidade de sujeitos que a gente está colocando aqui, que são centrais, que são indispensáveis no projeto de reforma agrária popular, né, e de sociedade que a gente, né, está se desafiando a construir, né? E por isso que, na nossa última direção nacional, uma das perspectivas que a gente colocou é que nos nossos, né, nas nossas regiões e nos nossos estados, esse tema, né, da questão racial, do enfrentamento ao racismo, da questão étnico-racial, ele ganha centralidade, né, no nosso debate e na nossa ação organizativa, mas somos nós que precisamos propor quais as formas organizativas que dariam conta, né, de abarcar essa totalidade, né? E, por último, assim, a gente compreender em que momento da história nós estamos, né? Em que momento da história nós estamos. A gente está... a Regina também colocou isso, né? Acho que a vitória do presidente Lula abriu para nós uma pequena brecha, um respiro, né? E a gente compreende, inclusive, que a participação dessas maiorias minorizadas foi definitiva, foi decisiva para eleger, para dar a vitória ao Lula, né? A participação das mulheres, a participação das populações negras e indígenas, a participação da população pobre, a participação do Nordeste. Então, a participação dessas dessas maiorias consideradas minorias foi decisiva para a gente dar a vitória ao Lula, né? Mas esse momento que a gente está vivendo é um momento que a gente precisa também avançar na perspectiva de compreensão de que projeto de sociedade que a gente quer e que a gente está defendendo,
porque isso vai nos ajudar a projetar, elaborar políticas, elaborar instrumentos de reivindicação, elaborar propostas, inclusive, de inclusão, que sejam, de fato, propostas efetivas, né? E daí, em relação à luta negra, e eu penso que o movimento se soma, inclusive, nessa compreensão, e nesse desafio futuro, em relação à luta negra, eu acho que uma coisa que já está, né, bastante evidente para as populações negras e para a própria luta do movimento negro, é que a luta não deve ser para que a gente seja incorporado numa sociedade que não nos quer, numa sociedade que é extremamente racista, violenta, numa sociedade que é hierarquizada, que tem na sua compreensão, inclusive hierárquica, que negro é inferior aos brancos, que os homens são superiores às mulheres, que indígenas são sujeitos inferiores, né? Uma população hierarquizada que compreende que a sociedade deve ser organizada e estruturada a partir dessas hierarquias. E a luta do movimento negro é exatamente, né, contra essa perspectiva de que a nossa defesa é pela incorporação nessa sociedade violenta. Não, a compreensão que um próprio movimento negro tem, que nós, enquanto MST, somamos, né, nessa compreensão, é de que a nossa luta deve ser para construir um novo mundo. A nossa luta deve ser para construir um novo mundo, né? E nessa perspectiva, eu acredito no potencial, e por isso que eu vejo, né, esses passos que nós estamos dando no MST como passos importantíssimos, né, na nossa perspectiva revolucionária. Porque se a luta do negro, da população negra, não é uma luta apenas pela incorporação, para a gente remediar ou remendar o que está aí, é uma luta pela construção do novo, eu acho que nosso movimento também se soma, né, e incorpora essa luta. Por isso, eu gostaria de finalizar aqui com essa provocação. A luta do movimento negro é também a nossa luta, é a luta do movimento sem terra. Então, acho que finalizo aqui com essa provocação. Muito bom, Divina. Bastante elemento aí para o diálogo. A gente tem pouco tempo, mas a gente acha estritamente necessário e a gente tem algumas inscrições, né? Então, a gente estava limitando aí no número de 3 inscrições, em 3 minutos de fala. E aí, qualquer coisa, a gente vai dialogando e já está bombando aqui no chat, viu, Divina? Fala excelente, importante demais os elementos. A gente sabe que a primeira inscrição é de grátis, né? 0800, mas a gente já vai... Parece que Lil vai se inscrever ali, né? Eu percebi ali pelo olhar dela. Aí, Lil se inscreve. Vai, Jéssica, alguma coisa antes? Vamos só fazer mais uma musiquinha para manter já é música? Estava preocupada com o tempo, mas parece que a gente tem tempo, então... Não tem muito tempo, não. Pode ser ou o Lil fala e depois a gente faz a música? Lil já está ali no... Tá no jeito, Eu acho que vamos fazer o seguinte, a gente abre aí 3 inscrições, aí é tempo que Raul se organiza, que ele nem estava sabendo ainda que ia tocar agora. Aí ele se organiza e depois, antes de voltar... Aí, antes de João Paulo, já Raul toca. Pode ser? Então, beleza, então vai Lil, Chocolate, depois vai tentar. Ele está com a internet. Chocolate, quem for a próxima, já anota aqui no chat, tá? Então, vai lá, Lil. Olá, comparada. Salve, todas, todos e todes, bom dia. Então, sou Lil, aqui da Bahia. Primeiro dizer da alegria que a gente se encontrar na Assembleia do Povo Preto e Preta do MST. Digo isso porque eu sou desde a ciranda do MST, então estou há 35 anos esperando esse dia. Esse dia que a gente
porque nós sempre fomos um movimento que sonhou com algo muito grande e que envolve todos e todes. Mas ter esse momento de discutir sobre as nossas questões, as questões de quem está historicamente sendo deixado para trás, para nós é assim uma vitória fundamental. E nós sabemos que isso tem a ver com a resistência e o enfrentamento histórico do nosso povo e nosso, no conjunto das diversas organizações. Então, a fala de Divina já foi muito, muito maravilhosa. Então, talvez eu vou aqui redundar para afirmar, porque nós, gente preta, temos que falar de novo, e vamos falando para nós até que a gente consiga fazer com que a nossa voz chegue além das fronteiras dos nossos próprios ouvidos. Então, eu acho que começo nesse processo dos desafios da reforma agrária, acho que o MST, por si só, já segue muito o exemplo do que foi o aquilombamento. E nós temos que, agora, para esse momento, acho que um desafio é a gente ressignificar os quilombos, os aquilombamentos, que é um processo de buscar a liberdade, fazer uma luta pela libertação da pessoa humana e, ao mesmo tempo, fazer isso ressignificando e reconstruindo o espaço-território, reconstruindo ao seu tempo. Então, um novo jeito da gente organizar, e aí é de como a gente construir os assentamentos, os acampamentos, nessa perspectiva da resistência, sendo um novo quilombo, guardando a necessidade da gente ter um novo jeito de se organizar. Falo isso partindo já desse pressuposto que a Diva coloca, que os sujeitos que lutam pela terra hoje são exatamente os sujeitos que foram proibidos de possuí-la pela sua condição de escravizado e escravizada. Então, é necessário que esses sujeitos sejam vistos e entendidos com essa sua diversidade de organização. Como são só os 3 minutos, vou correr aqui, que eu vou reafirmar esse processo, que para a nossa luta ser anticapitalista, no nosso país nós não podemos esquecer que, antes de tudo, a gente tem que enfrentar o racismo. E não é possível a gente fazer a luta por uma nova sociabilidade se a gente não enfrentar essa questão, assim como o patriarcado, que são estruturais. Então, para a gente enfrentar, para a gente pensar essa nova sociabilidade, é fundamental que a gente consiga se enxergar como tal. Então, como é possível a gente fazer uma reflexão de nós nos enxergarmos como pessoa preta? Como é que eu vou me ver? Eu vou me colocar nessa condição de ser, de querer ser, me assumir, muito embora, quando a gente não se enxerga como preto, a sociedade rapidamente nos mostra qual é o nosso lugar. Mas como a gente encontrar esse lugar, esse entendimento, esse autoconhecimento, se na nossa sociedade ser preto é ser estigmatizado, é ter na testa uma licença para morrer por um motivo torpe? Então, nós precisamos refletir sobre essa questão, inclusive para a gente questionar o elemento da transversalidade, porque tudo que tem a ver conosco vira um assunto transversal. E esse assunto transversal é sempre para, eu nem sei se existe essa palavra, mas é para dessignificar a importância do que é a questão racial, para dessignificar o impacto que é o racismo na vida da gente, nos sonhos da gente. Então, nós precisamos combater a transversalidade em todos os nossos espaços, quando a transversalidade for para transformar em menor um tema que é estruturante, um tema que tem a ver com a nossa vida em todos os lugares, pensando, por exemplo, como o Estado brasileiro pensa em política para exterminar a população preta, a exemplo da guerra às drogas. Como é que nós, acho que o outro desafio é nós da população do campo,
como nós vamos, junto com o povo da cidade, da periferia, enfrentar a guerra às drogas. Porque a guerra às drogas não é as drogas, é a guerra contra a juventude preta. Contra a juventude preta que não tem condição de ir para a escola, contra a juventude preta que não tem condição de emprego, de trabalho e de vida digna. Então, como nós vamos enfrentar esse debate também a partir do nosso aquilombamento enquanto sujeitos do campo, que faz a luta pela terra, mas que o nosso povo preto, nessa nossa sociedade, precisa, sim, ter direito e acesso à terra, mas a gente precisa ter a condição de escolher. Então, escolher viver no campo ou viver na cidade, mas a gente não pode, a gente não deve se contentar em viver às margens da nossa sociedade. Então, penso que o desafio nosso da reforma agrária popular, de a gente ouvir nosso povo que está com a vontade da moléstia, vocês estão vendo, de falar e falar sobre esses nossos graves problemas, mas já de antemão dizer como é importante a gente ser desse MST que consegue nos ver na essência. E assim, um abraço negro traz felicidade. Tamo junto, cooperada. Parabéns, querida. Que fala forte, que fala mística para a nossa Assembleia. Muito importante a tua fala. E agora a gente vai tentar sair da Bahia e ir para o Rio Grande do Sul, com o nosso camarada Chocolate. Chocolate está com um sinal de internet meio ruim, então vamos ver se dá certo aí dele falar. Qualquer coisa, fechar a câmera para tentar ver se o sinal flui melhor. Chocolate? Bom dia, me escutam bem? Estamos escutando bem, por enquanto. Muito bem, eu vou tentar qualquer coisa, eu desligo a câmera. Depois dessa fala da Lil, fica complexo qualquer fala, né? Mas antes de tudo, saudar os pretos e pretas, saudar o MST pela magnífica iniciativa que vem já há longo tempo, mas pela materialidade dessa Assembleia, né? Tão quão forte, tão quão importante é nós poder nos ver nessa dimensão da nossa negritude e dessa realidade que a gente vive, né? E o Rio Grande... Tá ruim aqui. Estamos te ouvindo. Fechou o microfone. Está fechado o microfone ainda. Está fechado, companheiro. Mudei de lugar. Conseguiu recuperar a fala agora? Sim. É que chegou um povo aqui e tumultou, mas agora voltei. Mas o que eu queria dizer assim, ó, o Rio Grande do Sul é um estado que 21% da sua população é negra, né? E nós temos uma dimensão em relação a essa população que diverge de algumas formas em relação ao restante do Brasil no aspecto da nossa negritude. Porque aqui os negros que chegaram foram se estabelecendo em torno das cidades, né? Os nossos negros Chocolate, tá ouvindo? Acho que travou ali para ele. E aí a gente avança e depois garante a fala dele? Acho que sim. Acho que sim, chama o próximo inscrito, né? Vamos. Se ele voltar. a terra. Oi, Chocolate. E uma parte dos negros que existem
Chocolate, nós não estamos te ouvindo agora, tá? Agora está cortando. Tenta fechar a câmera, ver se você concluir a fala. É. Vamos seguir. Aí depois, se você tiver uma internet. Agora não está dando mais para ouvir direito. Mas o que eu daqui desliguei, voltou. Minha internet está muito ruim, não consigo fazer ela estabilizar. Agora está bem. Se você quiser concluir? Não, o que eu queria dizer é o seguinte: o grande desafio para nós do MST é trazer esse tema para dentro dos nossos territórios. E mais que trazer para dentro dos nossos territórios com conteúdo, do ponto de vista cultural. Porque em toda a dimensão, inclusive dos nossos territórios, a cultura negra é muito deixada de lado no Sul e vista como algo muito ruim. Então, nós temos uma tarefa muito grande, para além daquilo que a gente faz, que é ressignificar e ampliar esse debate para dentro, inclusive, do MST, com os nossos assentamentos, mas também para os espaços onde a gente tem abertura para chegar com esse tema, que é o tema da importância do negro no processo evolutivo da defesa do mundo do trabalho, e sim dizer isso que a Lil falava, né? Falar no negro fala em fazer reforma agrária, fala em fazer o negro ter o acesso aos meios de produção, coisa que vem sendo negada desde que a nossa história vem sendo escrita. Paro por aqui porque eu não sei até onde que eu estou sendo ouvido. Um abraço, um cheiro e uma satisfação muito grande estar presente nesse momento. Maravilha, conseguimos captar a sua mensagem e muito importante também a tua fala e esse desafio que você coloca. O Rio Grande do Sul, que é um estado bastante importante, onde foi realizado a primeira atividade, né, marcando o 20 de novembro como Dia da Consciência Negra, o dia da gente relembrar Zumbi dos Palmares, o Quilombo dos Palmares. Então, agora a gente vai passar para o Pasquete. Luiz Pasquete pediu a palavra também. 3 minutos, Pasquete. E aí, depois, Rosa, não peguei mais nenhuma inscrição. Muito bem, pessoal. Bom dia a todas e todos. Bem feliz de estar aqui pelo convite aí do João Paulo, Divina, estou vendo aí, Rosa, a fala da Marina, nossa deputada, a Rosa também, a Amorim, deve estar por aí também, e a nossa Ruth Venceremos, né, que em Brasília fez 40 mil votos, mas apenas para parabenizar o MST, porque eu lembro que a questão racial foi levantada uma vez, lá uns 20 anos atrás, pelo Joelson aí da Bahia, numa reunião da Coordenação Nacional, né, em Goiânia, e era um tema, assim, bastante até complexo para o MST, porque não entendia, né? Não entendíamos na época a importância, e depois entraram outros temas, como o meio ambiente, a questão de gênero, a questão LGBTQI+, né? E o movimento foi incorporando com muita sabedoria a questão da alimentação, agora, enfim, né? Esse universo amplo que é a reforma agrária popular. E parabenizar pela organização de todos e todas, e apenas dar um pequeno exemplo aqui do trabalho que nós fazemos na universidade. Eu voltei agora uma semana de um encontro com mais de 150 participantes lá em Cavalcante, Goiás, o maior quilombo do Brasil, né, os Calunga, e lá nós temos o prefeito, né, negro, a secretária de Educação, o presidente da Câmara, 3 vereadores, todos ex-alunos nossos, né, da Educação do Campo, que foi gestada, criada e inventada pelo MST, e a gente percebe como a educação, ela faz com que as pessoas ascendam espaços, né, de poder, né, a mobilidade social, com luta, né, como fala agora o MST aí, terra, né, raça e classe. Eu creio que esses 3 eixos são fundamentais, e dizer que talvez a gente pudesse pensar em alguma coisa envolvendo, né, sob comando do movimento do MST,
mas reunir as universidades, porque o ingresso, o acesso e a permanência dos pretos e pretas na universidade é fundamental, até para salvar a universidade. E agora, no próximo governo, nós temos que encher de novo as universidades, né? Nós temos muitos espaços vazios, muito abandono por conta de todos os 4 anos, né, de fascismo que nós vivemos. Então, é um desafio a gente escurecer a universidade, né? Mais ainda. Aqui na UNB nós tínhamos 4,5% de estudantes negros, e depois com as cotas, agora são 48%, né? Então, isso é bem importante, e parabéns a todas e todos e todes aí. Estou bem feliz de estar acompanhando aqui. E estou à disposição para ajudar em qualquer tarefa aí. Obrigado. Valeu, Basquete. Ainda apareceu aqui uma inscrição de Raulmi, e a gente está bastante preocupado com o tempo, né? Que a gente tinha combinado aqui até 11h30, então, se é tranquilo, a gente ainda garante aqui a fala de 3 minutos de Raulmi, para depois a gente dar continuidade, porque a gente ainda tem João Paulo, que deve ter outras demandas aí. Tá? Vai, Raulmi, a palavra está contigo. Olá, companheirada, voltando aqui a participar também com a fala, né, dizer que estou muito contente de estar participando deste momento, né, dessa assembleia. A gente vem construindo esse coletivo há bastante tempo, né, e eu venho, inclusive, estudando, assim, desde a graduação, essa temática também da terra, raça e classe, e a gente fez um mestrado em geografia pela Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe, aí na Florestana, pela Unesp, estudando também essa questão da terra, raça, classe e estratégia, e temos um estudo nesse tempo discutindo isso. De lá para cá, muita coisa já avançou, inclusive, né? A gente falava da dificuldade do movimento sem terra, e de discutir essas questões, né? De discutir a questão racial na pauta da luta pela reforma agrária, e fazemos a crítica também à esquerda brasileira, que sempre teve dificuldade em dialogar sobre essas questões, trazendo o Clóvis Moura, por exemplo, como um escritor negro que teve muita dificuldade de publicar os seus primeiros livros, porque discutia a questão racial, e o Partido Comunista Brasileiro não abria possibilidades para que ele publicasse o seu material, e foi um pensador muito importante, né? E a gente veio discutindo essas questões, e hoje nós conseguimos dialogar bastante sobre isso, né? Boas participações, boas discussões trazidas por Divina, por exemplo, né? E por Liu também, importante, que são pessoas negras, mulheres negras que estão na direção nacional, levando, né, abraçando e se apropriando dessa temática, que a gente precisa trazer ela para o seio do movimento, né? Porque essa questão agrária e a questão racial, elas estão articuladas historicamente no Brasil, né? Elas são marcas do trauma da colonização e da escravidão, que colocou o país num sistema de divisão de terra desigual, né? E uma estrutura racial que vitimiza a maioria da população pobre e negra com o racismo, então, como marca da desigualdade social brasileira. E a gente pode tratar a luta pela terra também como uma luta pela superação do racismo, e bem como da questão racial como pauta de debate na luta pela reforma agrária. Nessa pesquisa que nós fizemos, vários militantes do MST da Bahia trouxeram essa questão que os nossos assentamentos são como quilombos de resistência. As estratégias de luta e de resistência dos assentamentos são inspiradas nas estratégias dos quilombos, e a maioria das pessoas que fazem parte desses assentamentos e acampamentos são pessoas negras. A gente vê isso visivelmente na Bahia, principalmente. Então, o tempo passa e a gente continua nessa luta pela demarcação de terras indígenas e quilombolas. A gente continua nessa luta pela reforma agrária, e, do outro lado, continua a permanência da propriedade privada, continua a reafirmação de formas monopolistas, apoiada por ações das diversas esferas do Estado brasileiro. Então, à medida que a gente luta e avança,
avança também as repressões, ou seja, os latifúndios continuam sendo beneficiados, e nós, inclusive, com esse governo, é possível ver que essa resistência ela precisa ser maior ainda, ela precisa ser fortalecida, essa nossa compreensão de que o pensamento do movimento negro é também o nosso pensamento, né, de que a luta pela reforma agrária tem que estar atrelada com a luta pela superação do racismo. Em conversa com o Valmir Assunção, por exemplo... Gabriel, se eu gosto de véia, tem gente que gosta também. Aí, Bebel. Ele falava que foi o primeiro negro a fazer parte da direção nacional do MST e começou a discutir essa questão racial no movimento, porque quando via para Salvador, as pessoas em Salvador estavam discutindo a questão racial e o MST estava discutindo apenas a questão da terra. Então, se viu a necessidade de começar a pensar nessa questão, de começar a se olhar, né? Nós somos negros, então nós estamos aqui lutando também contra o racismo, à medida que a gente luta pela reforma agrária, né? E, então, é preciso pensar, né, que esse termo da classe também sugere uma articulação com a categoria da terra, e classe e raça combinam forças essenciais para contrapor essa ordem existente, né? Se fortalece reciprocamente, né? Como dizia o Florestan Fernandes, só podem se recompor em uma unidade mais complexa, em uma sociedade nova. A luta negra e a luta agrária fazem parte da luta da classe trabalhadora. Então, faz parte desse plano político revolucionário, são fatores que se fortalecem, né? Raça e classe é um fator revolucionário, né? E a terra ela é essencial para determinar essa questão, né? O acesso à terra é o acesso à dignidade, onde a gente constrói as nossas escolas, onde a gente busca o acesso ao conhecimento. Então, ao buscar o acesso ao conhecimento, a gente está lutando contra o racismo também, porque a democratização do conhecimento, ao lutar pela saúde popular, né, ao fortalecimento do SUS e das estratégias de saúde, da democratização do acesso, nós estamos lutando também contra o racismo, mas é importante entender, é importante compreender, é importante trazer esse debate, porque ele é fundamental, e no Movimento Sem Terra a gente está fazendo isso, mas a gente não pode negar e nem aceitar também, né? Inclusive os estados onde não tem maioria de população negra têm que compreender, né? O Florestan dizia, proletários do mundo univos, né? Ou seja, essa frase não exclui ninguém, nem em termos de nacionalidade, nem em termos de etnia, de raça, e a unidade é, inclusive, a estratégia justamente essa unidade do diverso, né? O protesto negro abastecido das diversas lutas necessárias para a integração do povo negro na sociedade de classe, por essa segunda abolição, que agora é mais essencial do que nunca. Maravilha, Raoni, muito obrigado pela tua fala, trazer essa contribuição para nós. E agora a gente encerrou as inscrições, mas um dos camaradas que ia fazer a saudação acabou de entrar, e ele está lá em Brasília, né, os trabalhos aí do GT, né, racial, da equipe de transição, e a gente vai abrir então agora a sessão para ele fazer a sua saudação, nosso camarada Douglas Belchior, da Coalizão Negra por Direitos e da UNEAFRO Brasil. Douglas. Salve, Gerson, firmeza? Bom dia para todo mundo que está nessa plenária bonita aqui, satisfação imensa. Eu saí agora da plenária que a gente está organizando lá do GT. Salve, João Paulo Rodrigues, Ayala, companheiras de muito tempo, Raul, satisfação imensa. Meu xará Douglas Mansur aqui também, Rosa. Então, gente, satisfação. Está acontecendo agora pela manhã uma grande audição do grupo de trabalho, né, Gerson, lá da transição, que tem a tarefa de reconstruir o que voltará a ser o Ministério da Igualdade Racial. Foram mais de 3 mil inscritos, cara, para participar dessa audição, que está acontecendo desde as 9 horas da manhã e ainda vai até 1 da tarde. Eu dei uma saidinha e me comprometi aqui com o Gerson de dar esse abraço no MST, que é um movimento que primeiro me educa, né, na luta política, que eu acompanho desde o primeiro momento da minha adolescência, e onde
e onde eu tive também muitas possibilidades de aprendizado nas trocas que a gente sempre fez aí nos espaços de juventude do MST, nas trocas e nos momentos de formação super importantes aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes. Eu sou de Poá, que é uma cidade muito perto aqui de Guararema, onde está a Escola Nacional. Eu sou um militante de movimento negro, tenho construído a Coalizão Negra por Direitos, que é uma aliança nacional de movimentos negros a partir da UNEAFRO, que é um movimento que aqui em São Paulo também, para quem não sabe dessa história, quando a gente funda a UNEAFRO aqui em São Paulo, em 2008, a nossa parceria com o MST é fundamental para o nosso desenvolvimento, para a nossa própria existência. Então, nós temos uma relação umbilical, assim, de nascimento com o MST aqui em São Paulo. E, para nós, raça sempre foi um elemento fundante da complexidade dos problemas brasileiros. E nisso tem aí um ruído ou uma relação que a gente precisa aprimorar cada vez mais com o nosso campo da esquerda, né? Que é fazer a leitura da realidade brasileira a partir do que o Brasil é. E o nosso país é um país fundado, lamentavelmente, por uma história de muita violência, de 400 anos de escravidão mercantil, mas também de muita resistência, que é o que traz o nosso povo até aqui. E nos últimos anos a gente tem conseguido colocar esse debate sobre a importância do racismo como estruturante das relações sociais brasileiras. Não há um grande conflito social, nem grandes diferenças, nem as diferenças sociais brasileiras são sociais antes de ser raciais. A raça tem determinadas relações econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas no Brasil. E tudo que vem daí é alvo da radical opressão e da organização do status quo das elites brasileiras em torno do seu projeto de dominação histórica. E o movimento negro sempre denunciou isso, né? O movimento negro tem uma história que corre no paralelo ao que a gente enxerga como a história da organização da classe trabalhadora, porque em muitas dimensões ela aconteceu em separado, ela foi menos visibilizada, menos considerada. As formulações coletivas do movimento negro na história brasileira não foram dadas a essas formulações e às suas lideranças o papel e a importância que eles tiveram na história. E nos últimos anos, o movimento negro tem reivindicado isso, né? Tem reivindicado suas lideranças, suas formulações e colocado no lugar o debate sobre raça para entender o Brasil e para resolver os problemas do Brasil, porque passa por aí as soluções dos problemas. E para falar especificamente da terra, a radical importância em perceber, eu ouvi aqui o último trecho da fala do nosso companheiro, a importância, você imaginar que no Brasil nós temos hoje, reivindicado pela CONAC, que é a principal articulação de quilombos do Brasil, segundo o seu levantamento, quase 6.500 territórios quilombolas. Você imaginar que metade disso está na Amazônia Legal. Se você faz o recorte de acordo com o BGE, a população que compõe lá os 9 estados da Amazônia Legal, quase 70% é composta de população negra. Quando a gente pensa em populações tradicionais, ribeirinhos, povos da floresta, das águas, uma maioria de pessoas negras também. E quando a gente fala do debate da terra, da necessidade de cuidar das florestas, do debate climático, isso pouco aparece, né? E a gente ainda tem que fazer o exercício de pautar o debate sobre a importância da titulação de territórios quilombolas, da reforma agrária para o povo negro no campo, como uma coisa que ainda não está naturalizada no debate sobre clima, no debate sobre proteção ambiental, no debate sobre reforma agrária no geral no Brasil. E acho que o movimento negro tem colocado esse tema com muita força nos últimos anos, muito a partir da parceria com o MST. Então, eu saúdo esse encontro e me coloco à disposição, viu, Gerson, para colaborar e para as parcerias que a gente precisa fazer nesse novo momento. O Brasil vai inaugurar um momento importante com o novo governo, e o principal debate que a gente tem feito no GT de transição para a igualdade racial é como não repetir a história de que o governo vai ter um quartinho para discutir o debate racial. Como é possível fazer com que o tema racial ele seja evidentemente e explicitamente tema do debate em todas as áreas do governo?
em todos os temas do governo, em todas as equipes de transição, em todos os ministérios. É preciso que haja os setores que coloquem o tema racial como um elemento para a formulação de todas as políticas, porque, afinal de contas, todas elas passam pela necessidade de resolver os problemas da maioria do povo brasileiro, que é negra e que tem o racismo como principal vetor da sua opressão. Você imaginar, por exemplo, que o Ministério que vai cuidar das questões agrárias, ou o próprio INCRA, ou a própria Fundação Palmares, tem papel fundamental na titulação de territórios quilombolas, e o debate sobre reforma agrária, acesso à terra, financiamento, produção, tudo isso passa também pela importância em se debater raça, para que a gente possa contemplar o todo, né, do debate. E eu tenho certeza, e a Coalizão Negra por Direitos reconhece o papel do MST como parceiro fundamental para que o governo tenha essa sensibilidade. Então, conte com nós aqui e nós contamos com vocês aí. Tamo junto. Tamo junto, Douglas. Muito obrigado aí por tirar esse tempinho para fazer essa fala. Bom sucesso aí nesse trabalho na comissão. E me chama para as festas, viu, gente? Eu amo todas. Vamos chamar você para as festas e para as lutas. Isso. Para as lutas eu já estou. Me chama para as festas agora. Vou voltar para o GT lá. Abraço. Valeuzão. Para dar continuidade aí, para a gente já encaminhando para os finalmente da nossa Assembleia, já nessa animação, a gente já convida agora o companheiro João Paulo Rodrigues para trazer alguns elementos de desafios que a gente tem dentro dessa temática para o próximo período. Muito bem, Rosa, me ouve? Sim, João Paulo. Muito bem. Bom dia, Rosa, bom dia, Gerson, bom dia a todos e todas, companheiras e companheiros do nosso lindo Movimento Sem Terra, pretos e pretas, reunido nesse domingo, uma data muito importante para nós, que é o Novembro Negro, que o nosso movimento não poderia passar sem encontrar o nosso pequeno exército de organizadores e organizadoras e estudiosos sobre a questão de classe, de raça, mas em especial sobre os nossos pretos e pretas que estão nas nossas instâncias de direção do movimento, nas nossas bases, nas articulações com a sociedade. Um cumprimento aos nossos convidados que passaram por aqui, Douglas, Regina, dois grandes figuras que têm uma contribuição importante no debate da esquerda brasileira e que têm feito tarefas de segurar o rojão da nossa pauta junto à esquerda. Acho que a fala da Divina situou onde estamos nesse debate da questão racial dentro do movimento e os desafios que estão colocados. Mas a minha fala nessa reta final, Rosa, é um pouco no que fazer nesses próximos dias, como militantes e companheiros do nosso movimento que estão nas instâncias. A primeira questão, e o tempo é curto, vou tentar ser o mais resumido possível, eu acho que é nós organizar assembleias como esta, plenárias como essa, em todos os estados, tanto para a gente reafirmar o nosso compromisso do MST com a questão racial, com a pauta da questão racial, mas, ao mesmo tempo, aproveitar para estudar, para preparar a nossa militância para os debates internos que acontecerão no próximo período e para os debates com a esquerda, com a sociedade. O movimento do tamanho do nosso, da projeção que tem o nosso na sociedade brasileira, nós não podemos fugir e nem estar participando das principais debates que a esquerda vai colocar sobre a questão racial. Eu comentava por aí, Divina, que se nós pegar o MST do Pará, do Maranhão e da Bahia, talvez nós sejamos o maior movimento negro organizado do Brasil, que tem capacidade de reunir nos seus encontros estaduais ao menos 4, 5 mil companheiros e companheiras para fazer o debate sobre política. E poucas organizações do movimento negro reúnem presencial essa quantidade de companheiros e companheiras. Portanto, o nosso lugar de fala, para dentro e para fora do movimento, é extremamente importante. Eu, quando iniciei a minha militância
nas relações públicas lá em Brasília, um companheiro do movimento negro de João Paulo, que hora que você vai falar da questão racial? Eu dizia, não, mas eu estou mandatário a falar somente da questão da terra. E ele me deu uma bronca que até hoje dói no meu ouvido. O negro com o microfone na mão nunca na vida pode deixar de falar da questão racial, porque somos pouquíssimos que tivemos acesso a esse microfone. Portanto, o nosso local de fala nos dá a garantia de, sempre que nos dá um microfone, na música, na poesia, na política, é o momento de nós fazer a propaganda, de fazer a disputa e de fazer a denúncia. E o Movimento Sem Terra, como sujeito coletivo, não pode perder de vista isso. E, por isso, nós devemos reproduzir em todos os estados, do seu tamanho, do seu jeito, plenário como essa. A segunda questão é nós aproveitar esse final de ano, que vamos ter encontros estaduais em todo o país, e também fazer com que os nossos encontros estaduais tenham debate, tenha reflexão e mais, tenha a presença do nosso povo preto neles, participando na música, na cultura. Nós temos que ornamentar, organizar a nossa mística com a estética dos nossos pretos e pretas. A nossa estética continua sendo branca, num monte de espaços coletivos que o nosso movimento tem, mesmo nós sendo pretos. Eu uso as minhas camisas bonitas que eu ando ganhando por aí, de origem africana, e me impressiona a militância do MST, que só sabe dizer que essas camisas são havaiana ou se são do carnaval. E não fala do carnaval não como uma festa dos pretos, mas como componente pejorativo. Então, demonstra a dificuldade que nós ainda temos de ter uma estética dos pretos, nos cabelos, na música, na arte, na vestimenta e assim por diante. Portanto, os nossos encontros estaduais têm que ser bonitaço para a gente impor, qual é a palavra bonita que eu estou usando, uma estética que, de fato, representa a nossa ancestralidade e o nosso povo preto. O terceiro grande desafio nosso, e não menor, é nós nos preparar para os nossos 40 anos do MST. Debate que vai ser lançado na Coordenação Nacional agora em janeiro, que vai acontecer entre os 23 e 27, e que vai percorrer durante todo o ano de 2023, até chegar em 2024, oxalá, aonde nós possamos fazer o nosso 8º Encontro Nacional do MST. Encontro esse que vai ser de um congresso, para celebrar os 40 anos. Mas esses nossos 40 anos, ela tem que estar presente um conjunto de temas que nós não conseguimos, ao longo do tempo, pautar a nossa militância. E, quiçá, esse nosso congresso de 2024 seja esse momento de nós coroar todo um processo de luta, de resistência e, de fato, demonstrar ao mundo que, além de ser um movimento de camponeses e camponesas, nós também somos um movimento negro organizado do Brasil que estará na resistência. E para que este momento de 2024 aconteça, nós temos que ter uma preparação durante todo o ano de 2023. Preparação no estudo, na elaboração, nos encontros, na disputa para dentro e para fora do movimento de conceitos e, ao mesmo tempo, fazer uma bonita construção. Nós temos uma equipe que está cuidando disso, mas é importante que nos estados e por onde cada uma e cada um de vocês estão nos espaços de militância, coloque a questão racial, a questão dos pretos e das pretas na pauta. E eu dizia essa semana no nosso grupo de estudo, não esperamos isso dos brancos, porque isso não é um problema de moral ou um problema de valor, é uma questão de olhar o mundo a partir do seu lugar de fala. Portanto, cabe a nós ajudar esse debate onde nós estamos presentes. O outro componente que eu queria chamar a atenção, e com isso termino, é dizer que vai abrir um debate enorme na esquerda brasileira sobre os rumos do movimento negro. E vou aqui soltar o meu veneno, e vocês deletam, porque não é relevante, que, infelizmente, por N motivos, no último período, nós tivemos um movimento negro, ao mesmo tempo, muito organizado, mas, infelizmente, um movimento que não conseguiu ser um movimento popular, da periferia, o movimento popular dos quilombola, o movimento popular que pudesse envolver os pretos e pretas que estão na vida real. Mas é um problema dos pretos? Não, é um problema da esquerda brasileira. E que nós temos que fazer um esforço de que as organizações negras nossas
não fique somente nos marcos da academia, nos marcos do debate da nossa classe média negra, que possa ser, de fato, um movimento negro que representa o que tem de popular no Brasil. E esse é o esforço que nós temos que fazer coletivamente. E nisso, nós temos tido uma postura junto ao movimento negro organizado, que está presente nas lutas, nos debates, na construção coletiva. E o nosso movimento tem que destacar os nossos companheiros a fazer parte desses coletivos que estão se afirmando e se reafirmando como parte da nossa luta e dos nossos combinados. Recentemente, eu vi uma cena muito bonita do nosso glorioso propagandista Joba, entregando um boné ao companheiro Silva Almeida. E o Silva Almeida começou a chorar. Eu não entendi muito, Silva Almeida todos conhecem, professor de Direito, dos nossos brilhantes pretos na advocacia, e começou a chorar. Então, depois eu falei, Silvio, eu não entendi muito bem o que foi. Ele disse, João Paulo, eu nunca tinha ganho um boné da MST, mas nunca tinha ganho de dentro da MST. E ele disse, você não tem noção da simbologia que eu recebi um boné da MST, porque, para mim, o MST é o maior movimento negro do Brasil e é um movimento que representa todas as disputas importantes que aconteceu na história do Brasil, que é a partir da luta pela terra, dos quilombos e assim por diante. E, portanto, vocês têm uma tarefa muito grande no movimento negro e na resistência brasileira. E, com isso, termino dizendo que, além de nós fazer esse debate interno, nós temos que fazer esse debate para fora com a sociedade. Feito isso, quero terminar nesse domingo de manhã, esse nosso Novembro Negro, dizer que estou muito feliz de nós estar nesse encontro. De fato, é uma plenária histórica e, de fato, ela sinaliza o Brasil de que, além deles ter que lidar com o movimento de luta pela terra, nesses próximos 40 anos vai ter que lidar com o movimento de luta pela terra, pela reforma agrária e pelo socialismo, mas um movimento que vai continuar combatendo o patriarcado e combatendo o racismo. Vida longa ao MST, vida longa aos pretos e pretas sem terra. Muito obrigado e tenhamos um bom final de ano de muita luta e resistência e muita alegria, como é a origem do nosso povo preto e preto. Muito obrigado. Embora nessa resistência, nessa alegria, nessa ternura, cobrar e fazer os enfrentamentos do próximo período. Vamos abrir as câmeras para dar uma saudação e um tchau. E nos encontramos nas próximas assembleias, nas próximas lutas. Muito obrigado, companheiros, Só companheiras. esperar um pouquinho para o print, gente. Precisamos tirar um print para a matéria. E abre as câmeras, todo mundo fica bonito. Vamos abrir aí, gente. Esse congresso vai fazer uma linda... Que lindeza, gente! Uma assembleia massiva. Foi lindo, linda demais a nossa assembleia. Perfeita a nossa ideia. Linda, linda e forte. Forte. Ah, gente, pretos e pretas, lindos e lindas. Que me levou junto para cobrar, hein? Preencham a lista de presença para a gente ter o contato com todo mundo que participa. Beijos. Vai lá, Carlinhos. E Aranha, Vivente. Abraços, João Paulo, a todos e a todas. Muito obrigada. Beijo, João Paulo. Gente, até a Paulo do Goiás. Abraço! Um abraço a todos e todas aí, um prazer vê-los. Abraço, gente. Cheiro. Abraço grande! Abraço, Viva! prazer enorme. Bacana Pereira, demais. você podia continuar cantando aí, Pereira, para nós, pô, pelo menos mais uma música, Pereira. Agora terminando. Agora tem que fazer almoço. Oh, meu Deus do céu. Então, se é assim, sim, mas ó, uma cançãozinha ainda dá para nós. Deixa eu ver se dá tempo aqui, então. Dá tempo, imagina. Segura a sala. E eu e o Gerson ajudam você a cantar aqui. Ah, maravilha. Aí agora vai ser o trio perfeito. São Paulo faz a segunda. Divina canta muito aí na viola. Vai lá, Divina. Ó, viu que parou de sair o povo quando viu Pereira? Porra. Então vamos lá de Folia dos Pretos. Quilombos com
congadas, rainhas, magos, reis, luz. Negros, nobres, ora pro nobres, pobres, santos, toda minha imensa dor, ouro, mirra, incenso e flor, ofereço a nosso Senhor, Senhora dos Pretos, Maria, Filha, Mãe de Deus. Pela e pela nossa alegria, pelos filhos teus. Venho a ti, meu protetor, ofertar em teu louvor toda a corte dessa folia. Ierarunderi, era, airarerarunderi, era, ya. Ierarunderi, era, erareri, ierarunderi, era, airarerarunderi, era, ya. Ierarunderi, era, erareri, quilombos, congadas, rainhas, magos, reis, negros, nobres, ora pro nobres, pobres, santos, toda minha imensa dor, ouro, mirra, incenso e flor, ofereço a nosso Senhor, Senhora dos Pretos, Maria, Filha, Mãe de Deus. Pela e pela nossa alegria, pelos filhos teus. Venho a ti, meu protetor, ofertar em teu louvor toda a corte dessa folia. Ierarunderi, era, airarerarunderi, era, ya. Ierarunderi, era, erareri, salve, salve, gente! Beijo no coração de todas e todos. Valeu, Pereira. Bom almoço. Bom domingo. Obrigado. Beijo, beijo, gente. Valeu, Pereira. Valeu, gente. Obrigado pelo convite. A assembleia foi maravilhosa.